Boa noite a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão um dos temas desenvolvidos por Kardec, analisados por Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele faz as perguntas aos espíritos sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? É muito comum essa dúvida por desconhecermos o que é Deus, não é? Então, muitos pensam, como que Deus vai se ocupar de tudo, nos mínimos detalhes, de todos nós, e não conseguem conceber essa ideia de um Deus amoroso que nos acompanha, né? Justamente porque desconhecemos as leis divinas que nos regem, né? E Kardec pergunta, então, trazendo a dúvida de todos nós aos espíritos, e eles nos respondem. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Pergunta muito interessante, porque são tantas situações, né? Tantos atos, muitos deles muito insignificantes. Como que Deus agiria nesse conceito que nós temos de punição ou recompensa, né? Temos aquela ideia de que Deus nos pune. Então, como que ficaria essa determinação de Deus arbitrando quando receberemos ali um castigo por algum ato? Então, pergunta muito interessante. E a resposta deles? Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então é exatamente isso, né? Essas dúvidas é justamente porque desconhecemos as leis criadas por Deus e nem buscamos compreendê-las, né? Porque se a compreendêssemos, saberíamos que Deus criou suas leis. E nessas leis ele estabeleceu o ponto de equilíbrio. Quando nos excedemos para mais ou para menos, sofremos as consequências, tanto do excesso quanto da falta. É isso, não é castigo, é consequência. Naturalmente, sem que ele tenha que determinar, você vai passar por isso porque fez isso. Simplesmente consequências. E Kardec, então, comenta essas duas respostas dos espíritos. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nós vamos construindo as nossas vidas, os nossos destinos. Evidentemente que essa construção que vamos fazendo, elas têm o reflexo tanto do nosso passado, como já estamos projetando situações para o futuro, né? Então, mas somos nós que vamos construindo o nosso caminho.
Essa verdade se torna sensível, diz Kardec, pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Então, ele nos alerta. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o tempo. Então, Kardec traz essa explicação que compõe essas respostas dos espíritos, fazendo com que nós entendamos claramente que as consequências dos nossos atos definem as nossas vidas. Nós vamos agindo e colhendo as consequências daquilo que vamos produzindo, de bom ou de mal. São simplesmente consequências. Então, concluímos desta grande lição, deste grande ensinamento, que o nosso objetivo deva ser a busca do ponto do equilíbrio, para que não incorramos nos excessos nem na falta. E há um texto muito interessante de Emmanuel, no livro Luz no Lar, que ele chama Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Então aqui ele está nos ajudando a compreender muitas das situações que a vida nos traz, nos coloca junto daqueles que estão de certa forma próximos a nós e que muitas vezes dependem de nós, né? Então ele está nos alertando nesse sentido, nos esclarecendo, nesse sentido que muitas vezes aquilo que nós fizemos lá atrás, levando alguém a uma derrocada moral, nós vamos hoje ser impulsionados a tentar de alguma forma sempre dar ali um anteparo, né, para aquela pessoa que sempre nos chama muito a atenção e aquele desejo de ajudá-la a erguer-se, a seguir, porque sabemos dentro de nós do nosso compromisso, do que falhamos lá atrás. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de muito amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível.
tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. É o que sempre aprendemos. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão, a nossa primeira prova, ou seja, aquilo de mais importante que trouxemos, né, como objetivo na nossa encarnação, está dentro dos nossos lares. A caridade começa em casa. O próximo mais próximo são os nossos familiares mais íntimos. Então, vimos aqui várias situações e nós vimos também entre essas situações todas que Emmanuel nos cita, daquele que foi ingrato num lar afetuoso, né? Que dilacerou o coração de pais devotados, né? Com punhaladas de ingratidão. E vamos ver, então, até recordar um texto do Irmão X, do livro Pontos e Contos, pela psicografia do Chico Xavier, que Irmão X chama de Filha Rebelde, né? Então é um conto em que Irmão X relata um fato, né? São fatos verídicos, um fato de que uma mãe, Dona Matilde, e a sua filha Emilinha, junto de outros filhos, mas esta filha era muito revoltada, muito ingrata, muito indisciplinada e muito desrespeitosa. E ela gargalhava sempre que a mãe vinha aconselhando, alertando-a para as responsabilidades da vida, os cuidados necessários, e ela sempre ironizava, dizendo que a mãe que preferia essa vida de sofrimento, que já vivia uma época que o que a mãe vivia era um passadismo, e assim ela ia ironizando os conselhos amorosos dessa Dona Matilde e dizia, sarcástica: com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? E a genitora, muito paciente, dizia: não sorrias da verdade, para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. E sempre ali alertando a filha, e a filha ironizando: a senhora agora adquiriu maneiras de sacerdote, não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfáticas revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual,
mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências da mãe. O tempo, a dor, a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. É natural, todos vamos partindo, e partiram. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, porque nós sabemos, se nós nos distanciamos no padrão vibratório dos nossos afetos, nós não estaremos com eles no plano espiritual. Então, Emilinha, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculos de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Os anos passaram, chegou o momento em que foi determinado que a Dona Matilde reencarnaria, e ela implora. A Dona Matilde implora para que pudesse conseguir falar com a filha, A filha que tinha sido sempre tão desajuizada, mas era a filha que mais necessitava dos seus develos maternais. E ela pede, e é permitido, que ela seja, ajudam com que Emilinha visse a mãe, A mãe tem que, com certeza, adensar o seu perispírito, porque ela tinha um padrão vibratório mais elevado que o da filha, então ela teve que adensar o seu perispírito para ser vista pela filha. E tem essa oportunidade, e a filha fica embevecida: mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Quando ela fica sabendo que a Dona Matilde estava se preparando para um retorno à carne brevemente. E a mãe fala: como não, minha filha? Se Deus permitir, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. E a filha fala: prometo compreendê-la desta vez. E fica toda ali chorosa, sentida e desejosa de retornar com a mãe. Mas então, a Dona Matilde então roga ao emissário de Jesus, que estava ali junto dela, que foi aquele que a levou até a filha e proporcionou esse momento desse entendimento entre elas duas, Mas o que acaba acontecendo? Ela pede, para o emissário que ele rogasse a Deus para que fosse permitido, Quem roga ao emissário, aliás, deixa eu contar certinho. Quem roga ao emissário é a própria filha. A filha fala: emissário de Jesus, que conhecei meus padecimentos, me deixe retornar à terra com a minha mãe, A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de contente. Elevou as mãos ao céu e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde,
mas retornará você ao mundo como criado humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Não há necessidade nem de explicação para essa lição abençoada, a lição que Deus nos oferece a todos os momentos e que muitas vezes nos levam à revolta por falta de entendimento que tudo isso que nos chega, tudo isso que é programado para as nossas vidas é para o nosso bem. Então a Emilinha não poderia estar, a Emilinha não poderia nem estar ao lado da mãe Matilde no plano espiritual, enquanto ela estava naquele período que antecederia o preparo para a reencarnação, pelo padrão vibratório inferior, nem tampouco mais tarde retornar como filha, porque tinha sido filha e não valorizou. Então, são estes os ensinamentos abençoados que devem nos levar a profundas reflexões. Tenhamos uma noite de paz. Olá, na palestra doutrinária de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12 do livro Médiuns e Mediunidades, psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Viana de Carvalho. Então, obstáculos à mediunidade nobre, que foi o que nós começamos a falar em complemento ao livro dos médiuns. O capítulo Os Médiuns, né? Então, vamos pegar aqui do parágrafo que nós paramos, né, na semana passada. Eu vou retomar apenas um parágrafo anterior para dar um contexto. Então, precatem-se as pessoas honestas dessa como de outras ciladas que as podem colher, meditando e analisando as mensagens que lhes cheguem. Tudo quanto induz a vaidade ou a projeção nos palcos do mundo, seja recebido com a devida reserva, sem pressa alguma de querer salvar a humanidade. Então, ainda em linha com o que foi dito anteriormente, da questão aqui que nós temos que estar muito alerta, né? Os médiuns precisam estar muito alerta, vigilantes o tempo inteiro. Erros, ciladas, manifestações das nossas viciações, né, como por exemplo a vaidade, o orgulho, podem acontecer a qualquer momento, não só para aqueles que estão iniciando ali no processo mediúnico, né? Não, a vigilância é constante, o assédio é grande, além do que das nossas viciações, né? Das nossas próprias dificuldades como médiuns, que podem abrir portas, brechas, né? Como ele menciona aqui, tudo que induz a vaidade é uma cilada, é realmente perigoso. Por isso que o médium deve estar atento, vigilante o tempo inteiro. Então ele continua. Neste capítulo, merece referência à impulsão constante para psicografar ou incorporar, para aplicar o passe ou exercer a mediunidade em qualquer lugar e a toda hora, demonstrando desconhecimento e desordem íntima em se tratando da própria e da vida alheia, que devem ser respeitadas. Outro alerta, né? Então, duas palavras aqui. Desconhecimento e desordem íntima. O médium que sai ali psicografando, né? O tempo inteiro, fora do centro, né? Ou aqui o termo que ele usou, né, da incorporação, que hoje falamos, médiuns psicofônicos, né, que são aqueles médiuns que falam, que se comunicam, né, através da voz, o tempo inteiro. Então, acaba a sessão do centro, ele na sua casa, ele no seu trabalho, ele na rua, ficar o tempo inteiro nesse evento mediúnico. Isso não pode, isso mostra que é um desconhecimento, uma desordem íntima, ou seja, um desequilíbrio do médium. A prática mediúnica, ela tem que ocorrer dentro do centro,
né? No ambiente preparado, numa situação ali totalmente sobre a vigilância também dos mentores espirituais. Então, acaba ali a comunicação, temos que voltar às nossas vidas, não nos ligar ao que aconteceu, né? Ao que foi dito, esquecer, deixar. Apagar de nossas mentes, voltar às nossas atividades, voltar aos nossos lares, aos nossos estudos, para que quando retornarmos ao centro, aí sim, darmos aí a continuidade no evento mediúnico. Então, não pode fazer isso fora do centro, não pode, isso mostra aí um deslize grande do médium que estiver fazendo isso. Outro ponto, comunicações excessivamente largas e vazias, transes que se prolongam por horas a fio, com raríssimas exceções, constituem sinais de alarme, mesmo porque os espíritos nobres têm inúmeras outras ocupações, além de assistirem aos seus tutelados terrestres. É um ponto realmente importante. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Durante ali aquela meia hora que temos, né, na casa de Fabiano, nas sessões, onde tem ali os eventos mediúnicos, o médium tem que vigiar ali a comunicação, né? Se está ali se estendendo muito tempo, né? Não pode, nós temos que ter a disciplina ali do horário. Então, ali, né, o médium tem que ali retomar, né? Às vezes até quem está ali dirigindo a sessão faz um chamamento, né? Para que os médiuns retomem, que estamos chegando próximo ao horário de término da sessão. Isso aí é uma disciplina, né? É um estudo, uma disciplina. O médium tem que se estudar, avaliar, se aprofundar e ter esse controle ali da comunicação. E aqui o outro ponto que o Viana coloca é se eventualmente, né, na prática mediúnica, ficar ali se comunicando por horas. É óbvio que um espírito superior não teria essa disponibilidade de tempo, né? Ele não estaria nessa situação ali horas palestrando, né? Horas falando, não. Isso a gente sabe também que aí já é um indício de uma inferioridade, né? Os espíritos nobres têm muito o que fazer e são diretos, né? São diretos ali nas comunicações. Gesticulações e movimentos violentos durante a comunicação, atavismos de linguagem pieguista, imitando antigos habitantes dos países em que os comunicantes nasceram, agressividade e contorções faciais como corporais pertencem a entidades inferiores ou ressumam do inconsciente do médium e devem ser corrigidos, né? Então, esses movimentos, força, né, barulho ali, esmurrar mesa, atavismo tem a ver a ancestralidade, ao passado, a hereditariedade. Então, isso já mostra ali uma característica de um espírito inferior. O que cabe ao médium? O controle da comunicação, né? Por mais ali violenta que seja, né, que venha esse impulso dessa gesticulação, o médium, né, ele tem que controlar e aos poucos ali controlando essa situação e não permitindo que isso se extravase. Não é necessário, né? E também o outro ponto que ele coloca aqui, né, que pode ser situações ali que ressumam do inconsciente do médium, ou seja, ele está falando de animismo. Então, situações, né, que podem ser ali do inconsciente, do próprio médium, não necessariamente ter um espírito se comunicando, e sim ser o espírito do próprio médium. Certamente, nas comunicações dos sofredores desencarnados, podem registrar-se alguns modismos característicos dos estados de aflição em que eles se encontram. Todavia, socorridos devem ter diminuídos os estertores e gestos cuja violência desarticula os sutis mecanismos da faculdade mediúnica.
Em toda educação da mediunidade com elevação, o espírito guia do encarnado patrocina e controla o processo disciplinante, desde que esse se lhe faça dócil às instruções, jamais, porém, abdicando do livre-arbítrio e da razão. Então, não estamos sós, né? Ali, durante esse processo, né? Essa jornada mediúnica, temos o amparo e assistência de um espírito superior, né? Que está nos ajudando, nos intuindo, nos direcionando, nos aconselhando amorosamente, né? Então, temos que ser ali maleáveis, receptivos a essas instruções, a essas vibrações amorosas, para que sintonizemos com eles, né? E isso tem esse caráter disciplinante, né? Que na educação mediúnica. Mas eles nos respeitam, né? Que é o que foi colocado aqui, tem o livre-arbítrio. Então, se o médium é invigilante, imprudente, vaidoso, não tem muito o que se fazer. É a decisão do médium que vai acabar prevalecendo. Outro gravame ao exercício equilibrado das forças mediúnicas é o seu mercantilismo. Esse é um ponto perigosíssimo, né? Já mostra um indício de um desequilíbrio, né? A mediunidade não pode ser cobrada. Então, mercantilismo, tá falando de trocas, de cobranças, né? De favores, de favorecimentos, de privilégios. Induzido por pessoas inescrupulosas e desconhecedoras da finalidade do espiritismo, que é o de fomentar o progresso moral da humanidade, o médium, resistindo de início aos pagamentos pelos serviços prestados, termina não raro sua vítima, passando à condição de profissional da mediunidade, com alegações banais e sem justificativas. Advertido pelos seus mentores, se prossegue nessa prática da cobrança, elege as companhias espirituais mais compatíveis com seus desejos, rumando então sob diferente e inferior comando. Então, essa é a escolha. Então, aquele que se disciplina, aquele que busca lapidar-se, né, moralmente, aquele que está ali, né, num trabalho sério, numa busca séria, se analisando, né, ouvindo ali os conselhos amorosos ali para ir trilhando um caminho mais robusto, ele tem amparo, tem assistência, né? No entanto, o que opta então para a envereda aí pelo caminho aí da cobrança, né, do pagamento pelos seus serviços. É claro que pelo desconhecimento, muitas pessoas podem querer pagar. E o que o médium tem que fazer? Recusar, né? Esclarecer, né? Recuse. Né? Nós temos ali os nossos trabalhos, outros meios de ganharmos, né? De termos a nossa sobrevivência aí, física, material garantida, e não através de recebimento de um salário pela prática mediúnica. Né? E ele aqui coloca de forma muito clara, aquele, né, que, né, enveredar por esse caminho, certamente contará com advertência, né, com alerta, mas se ele ficar cego, né, fechar seus ouvidos também, ele vai ter o quê? A sintonia com aqueles que estão ali mais buscando, né, que tem as mesmas buscas. Então, não serão espíritos elevados, superiores, né? Como o Viana de Carvalho, o espírito Viana de Carvalho coloca, são companhias espirituais mais compatíveis. Outro impedimento à correta vivência mediúnica está na interpretação errônea dos objetivos desta. A pessoa atribui aos espíritos toda e qualquer ocorrência, isentando-se, como aos demais, dos deveres e responsabilidades que lhe dizem respeito. Essa palavra diz tudo, responsabilidade. O médium tem responsabilidade.
Ele não pode deixar tudo a cargo dos espíritos, é um trabalho em conjunto. Então, se há erro, se há acerto, o problema é do espírito, né? Não nos esforçamos, não trabalhamos moralmente durante as nossas horas fora do centro, fora do exercício da mediunidade, e quando chegamos no centro, queremos ser um instrumento útil. Não seremos, porque não fizemos a nossa parte, né? Não podemos deixar ali tudo pelos espíritos, né? Que os espíritos interferem, isso está entre aspas, na vida dos homens, não há a menor dúvida, né? Aqui somos povoados, né, de espíritos encarnados e desencarnados, que sejam, porém, os responsáveis exclusíveis pelos insucessos da criatura, isso já é diferente. Seria como se a gente fosse apenas um canal, né, uma marionete, e não é isso. A interferência dá-se por motivo da sintonia mental e moral que mantém com os indivíduos em razão de suas paixões inferiores recíprocas, portanto, por aquiescência dos próprios encarnados. Então, se não estamos fazendo por onde merecer, evidentemente os espíritos amorosos, amigos, eles vão se afastar de nós. E aí a culpa é de quem? Foram eles que quiseram se afastar? Não. Nós, no nosso livre-arbítrio, é que fizemos escolhas difíceis, enveredamos por outros caminhos e seremos, né, como ele disse anteriormente, assistidos por companhias espirituais compatíveis. Assim, diante de determinados acontecimentos, não obstante se busque a terapêutica ou ajuda espiritual, recorre-se também aos processos compatíveis para a solução de cada um deles. Nos problemas da saúde, que não seja descartada a assistência médica e, conforme o caso, a presença do especialista na área correspondente. Então, não podemos, em nome do exercício da mediunidade, negligenciarmos a nossa saúde, né? Colocando, eu estou fazendo o trabalho, eu estou tendo amparo, eu estou tendo assistência, isso vai ser resolvido. Não, nós temos que fazer bom uso também do nosso corpo, da nossa máquina, né? Nos cuidarmos, buscando, então, ajuda, orientação médica, tratamento médico adequado, né? Tomar os remédios, tem que fazer tudo certo. Não esperar que os espíritos resolvam algo orgânico nosso. E também me ocorreu agora uma outra situação, né? De achar que os espíritos, né, por estar trabalhando, que os espíritos teriam a obrigação de nos proteger de tudo, de evitar dissabores, de evitar problemas nas nossas casas, sabe? Até mesmo uma questão ali de um assalto, uma situação um furto, uma coisa que ocorra, né? A gente achar que os espíritos, como se fosse uma barganha, uma troca, me dediquei tanto e nem tive proteção. E não é assim, né? Proteção nós sempre temos. Nós somos muitas vezes ingratos, né? A gente tem que tirar essa questão assim de se vitimizar. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece, né? Por nossas escolhas. Temos que parar de terceirizar, né? De culpar os outros pelas nossas dificuldades. Os espíritos atuam como sirineus e não como solucionadores que tomassem sobre os ombros a responsabilidade, os compromissos e as tarefas dos seus protegidos. Já disse tudo, né? Sirineu, né, no sentido figurado, é aquele que ajuda ou colabora em serviços difíceis. Então, é como se a gente desse, 1% e deixasse 99% aí a cargo dos espíritos, né? No ombro e na responsabilidade deles fazerem toda a tarefa e, inclusive, a nossa parte. Por fim, consideremos a irregularidade do exercício mediúnico, a inconstância derivada da preguiça física ou mental responsável pelo insucesso do dever, mantendo o candidato sempre na superfície, atuando na faixa da mediunidade atormentada, que não progride, é repetitiva, insegura
e monótona na sucessão do tempo. Então, nada de preguiça, é um trabalho, né? É um processo de evolução, um dia de cada vez, mas que tem que ser em ascensão, ou seja, tem que ser em subida, né? Tem que ser constante. Não podemos ficar estacionados, né? Sermos médiuns preguiçosos, né? E como ele colocou, atuando na faixa da mediunidade atormentada. Então, pouco ajudando, pouco nos disciplinando, entrando aí em obsessões, em dificuldades, quando deveríamos estar trabalhando, né? Contribuindo, evoluindo. É claro que nós não reportamos aqui a todos os perigos a que a má orientação pode expor os médiuns. Então, ele está finalizando já o capítulo, não expôs todos, mas expôs os principais, né? Entretanto, a partir destes, né, todos que ele colocou, será fácil deduzir-se os outros, assumindo a postura e os cuidados exigíveis, a fim de poder se exercer a faculdade com tranquila confiança e consciência de que, fazendo o melhor alcance, se estará logrando realizar o máximo a benefício próprio e do próximo. Então, aqui foram vários alertas, né? Vigilância, responsabilidade, sermos ativos, né? No trabalho e não preguiçosos, não deixarmos a cargo dos espíritos resolver, né? Fazer tudo, trabalharmos em equipe, né? Buscarmos uma sintonia fina e elevada com um espírito amoroso, um espírito superior, um espírito que vai estar ali, né? Nos conduzindo, nos amparando, ouvindo, né? Conselhos amorosos, alertas de companheiros de trabalho, né? Evitando, né, essas gesticulações, essas violências, linguajar, buscando analisar o teor da comunicação, como foi falado, né? Comunicações apócrifas, enfim, muitas coisas, né? Essa questão da disciplina e principalmente aqui a questão de não cobrança, né? Então, buscar tirar esses vícios de nós, né? Do orgulho, da vaidade e ter sempre alerta, né? Então, o título do capítulo é Obstáculos à Mediunidade Nobre. Então, tudo isso que ele colocou não permite que tenhamos uma mediunidade nobre, são obstáculos, né? Então, na próxima semana a gente continua ainda com o tema da mediunidade e vamos continuar, então, refletindo bastante, muito aprendizado, né? Alerta constante, né? Então, temos que sempre estarmos vigilantes em relação ao exercício da mediunidade. Até a próxima semana, se Deus quiser.